Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar sobre Eclesiastes capítulo 11, no verso 4. Diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. E eu também queria ler o verso 6, Eclesiastes 11, 6. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, esses dois textos estão falando de a pessoa não ficar acomodado, de braços cruzados. Eu tive uma experiência marcante na minha vida de um amigo meu, que ele só sabia fazer um tipo de serviço e mais nada. Ele sabia dar aula, só dar aula, ele não sabia fazer mais nada. Como diz, como a gente fala, não sabe bater mais nem um prego. E aconteceu o quê? Aconteceu que ele saiu do serviço de dar aula e ficou muitos anos parado. E ano passa, o outro ano, e eu resolvi visitá-lo. E ao chegar na casa dele, na nova casa, já não estava na casa que ele morava antes, eu fiquei surpreendido e foi uma surpresa muito boa. E é por isso que eu queria falar com você hoje. Talvez você esteja desempregado, talvez você está há muito tempo parado e vai entender o porquê que eu estou contando essa experiência aqui para você, porque isso vai te ajudar muito. Mas nós não podemos estar aqui, quem somente observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca fará colheita. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Ou seja, nós não podemos ficar na zona de conforto e nem esperando as coisas acontecerem. É claro que a gente espera a partir da nossa oração, mas também da nossa ação. Nós oramos e vamos agir e pedimos a Deus que abençoe nossas atitudes. Por exemplo, não basta eu pedir a Deus para abrir porta de emprego se eu também não sair para procurar emprego. E se eu sair, fiz entrevista, coloquei currículo, conversei com as pessoas responsáveis pelas empresas, Uma dica que está aí para você: quando você for conversar para olhar emprego, não olhe com a pessoa que está no atendimento. Procure falar com os proprietários, com os gerentes, com as pessoas que realmente vão resolver, a decidir contratar ou não, tá? Então esse meu amigo passou muito tempo, ele ainda estava parado, entre aspas. A minha surpresa foi que ao chegar nesse novo endereço, nessa nova casa, era uma casa de 2 andares agora, já é uma casa de 2 andares e um terraço por cima. E eu descobri que toda aquela estrutura, lembra, ele não sabia fazer nada. Ele não sabia fazer nada. E agora toda aquela estrutura foi ele que fez. Ele fez a alvenaria, que é a parte de tijolo, o serviço de fazer reboco e tudo mais, pintura. Então já são 2 profissões que ele aprendeu nesse tempo, de pedreiro e de pintor. Ele fez o encanamento, toda a parte hidráulica, a parte de instalação elétrica. E quando eu chego lá, e ainda ele fez a parte de serralheria, que ele fez uma escada de ferro. Ele instalou todas as cerâmicas. Quem trabalha aí sabe que não é fácil uma pessoa sair do zero e aprender tudo isso em tão pouco tempo, cerca de 3 anos e meio, 4 anos. Ele instalou todas as cerâmicas, tudo muito bem feito. Instalou todas as portas. Não é tão simples assim. As janelas. Ele fez a pintura, ele instalou tudo na casa, fez tudo. E eu perguntei para ele assim, falei, rapaz, como que você conseguiu fazer isso aqui, sendo que você não sabia fazer nada disso? Ele falou assim, olha, eu procurava no YouTube pessoas que ensinam
E quando eu tinha alguma dúvida, eu saía na rua e procurava algum pedreiro que estava fazendo alguma obra e perguntava medidas, macetes e como fazer, e vinha para cá e fazia também. Já parou para pensar? Em 4 anos, a economia que ele teve de... Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas ele não estava trabalhando, né? Não estava fichado. Então dá a impressão que ele estaria deixando de ganhar dinheiro, mas na prática ele está deixando de gastar dinheiro quando ele vai lá e faz tudo isso, aprende várias profissões. E quando, para mim, a surpresa maior, quando eu subo no 3º andar, que é o terraço, ele tinha fabricado uma mesa de sinuca e estava fazendo, com o projeto de fazer um totó, né? Alguns chamam de pebolim, que já é um serviço de marcenaria. Então são muitas coisas que ele aprendeu em muito pouco tempo. Alguns vão dizer, mas é porque ele é super inteligente e coisa tal. De fato, ele é uma pessoa inteligente. Mas tem uma coisa, é o esforço. Quantos anos nós passamos na frente de um celular? Muitas vezes pegamos o celular e fica ali vendo YouTube, fica vendo outras redes sociais, sem nenhum conteúdo que vai agregar valor real para você, que vai te fazer uma pessoa melhor, que vai te fazer um profissional melhor, que vai te fazer um cristão melhor, que vai te fazer uma pessoa dentro do ambiente familiar melhor, né? Então ele fez vários cursos gratuitamente, simplesmente pelo YouTube. E aí você vê outras pessoas na mesma situação, que estão desempregadas, mas que passa ano, entra ano e sai ano, a única coisa que a pessoa sabe fazer é reclamar e não procura aprender coisas novas. Há pessoas que entram em empresas onde ele pode ser classificado, ele entra de ajudante, pode ser classificado como profissional, mas não é classificado porque falta esforço, né? Gasta tempo ali com noticiário de futebol e um monte de outras coisas inúteis para a profissão, enquanto um outro entrou e vai procurar se aperfeiçoar, vai aprender. Você aprende tudo. Hoje em dia você aprende praticamente tudo gratuitamente. Você vai pesquisar, você vai vasculhar, mas você vai encontrar. Se você quiser ser um profissional, evidentemente você vai... Existe, né, aquilo que a gente chama de pulo do gato. Mas se você não tem noção nenhuma, vai ficar difícil. Agora você começa a aprender, você já está sem noção nenhuma, começa a aprender com os vídeos, começa a colocar a mão na massa, treinar, praticar. Quando você chegar diante de um profissional para tirar aquela informação importante, ele já vai saber que você sabe alguma coisa e que não vai precisar de ensinar do zero, né? Então, é isso que eu queria deixar aqui para nós hoje. Esforçar, não ficar de braço cruzado esperando as coisas acontecerem, reclamando, murmurando. Por causa da murmuração, o povo de Israel fica no deserto 40 anos e não alcança a terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Então, eu queria deixar esse devocional para nós aqui, para a gente meditar, né? E a gente vem planta semente de manhã, planta semente de tarde, porque você não sabe qual prosperará. Talvez a semente que você vai plantar é ir pedir emprego em um lugar, pedir em outro, né? Talvez investir no seu conhecimento na parte da manhã, invista no seu conhecimento na parte da tarde, mas não fique parado enquanto está desempregado. Esteja crescendo, esteja aprendendo para que você possa orar e pedir a Deus, Senhor, abra as portas, eu estou me preparando, eu estou me esforçando, conduz para mim o que é que eu preciso aprender, né? Aonde que eu vou aprender e tudo mais. E eu creio que Deus vai abrir as portas. Eu acho que essa informação e esse devocional é por demais importante nos tempos que nós estamos passando, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo, se Deus quiser.